E um bom crochê para você, aqui é a Pitula. Hoje na videoaula vamos fazer esse barrado que você pode usar de aplicação em vários modelos diferentes para decorar a sua casa, ou mesmo para vender aí para suas clientes, porque esse era uma encomenda bem grande e eu decidi gravar a videoaula aqui para vocês. Você pode fazer também usando um material mais fino, como eu disse, a aplicação de pano de prato, a aplicação de barrado de toalha, enfim, use a sua criatividade para fazer esse modelo, que é um modelo bastante rápido e simples, que a gente vai brincar aqui um pouco na videoaula, porque esse barrado você pode fazer em vários tamanhos diferentes. Então, aqui na videoaula, eu te dou bastante dicas para você aí fazer as medidas no tamanho, né, ideal para o modelo que você vai fazer a sua aplicação. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos embora para a videoaula. E para a gravação dessa aula, para todo o meu projeto aqui, eu usei o barbante cru natural número 6, da Barbante Pires, um novelo de 1 quilo. Um barbante de ótima qualidade, você pode observar aqui todos os detalhes do barbante. E se você gostou também desse material, vou deixar o número aqui do WhatsApp da Barbante Pires para que você possa pedir esse e outros materiais que a Barbante Pires também trabalha com infinidade de outros tipos, né, de linhas, não só barbantes, temos outras linhas também. E você pode conferir tudo fazendo o orçamento dos seus materiais pelo WhatsApp e receber todos os seus produtos no conforto da sua casa. E assim, eu estou usando aqui para gravar a aula o barbante número 6, mas você pode fazer esse projeto em qualquer material que você quiser, linhas mais grossas, linhas mais finas, enfim. O material aqui você vai decidir de acordo com o projeto que você quer fazer. Se você quer fazer um barrado de pano de prato, se você quer fazer um barrado de toalha, enfim, um barrado de cortina, porque esse projeto você pode fazer essa barra para qualquer aí, uma infinidade de lugares, né, que a gente pode adicionar essa barra, que a gente pode fazer a aplicação dessa barra em um monte de lugares diferentes, tá ok? E aqui eu vou explicar para você de maneira bem fácil como você trabalhar na largura que você precisa fazer esse projeto, ok? Então, vamos fazer um cordão de correntinha na largura, né? Nos centímetros lá do lugar onde você quer colocar essa barra, na largura do pano de prato, na largura da toalha, na largura da cortina, enfim, acho que você entendeu qual é o propósito aqui da minha aula. Te dar bastante explicações para você trabalhar de forma livre, fazendo aí as medidas que a sua cliente ou nas medidas que o seu projeto precisa. E aqui eu vou colocar uma quantidade de correntinhas, como eu já disse, na largura do meu projeto. O meu projeto aqui, ele é de 1,90 m. Então, eu vou fazer correntinhas de 1,90 m. E assim, você faça correntinhas nos centímetros do seu projeto. Enfim, 50 centímetros de correntinha, 1 metro de correntinhas, 90 centímetros, 80 centímetros, enfim. Na largura, aqui, a largura vai ser definida na quantidade, né, em centímetros das suas correntinhas. E aqui eu vou fazer 1,90 m de correntinhas. E também eu quero te explicar para você fazer passando um pouco aqui da contagem das correntinhas. Você passe aí, por exemplo, uns 10 centímetros a mais de correntinha, para a gente adaptar
todo o motivo nessa quantidade de correntinhas, ok? Então, calculando as correntinhas em centímetro e passando um pouquinho, você vai conseguir adaptar toda a contagem do motivo nessa largura de correntinhas, sem te dar dor de cabeça. Então, vamos acompanhar aqui comigo toda essa aula, que vai ser bastante explicativa e também com muitas dicas para você trabalhar de forma livre, ok? Vou continuar fazendo aqui o meu cordão de correntinhas, que eu preciso trabalhar um cordão aqui com 1 metro, não, eu preciso de 1,90 m. E dessa forma, eu vou trabalhar 2 metros aqui de correntinha para eu ter uma margem de segurança de correntinha. E no final, eu vou te ensinar a cortar o restante da correntinha, que você não vai precisar aí, porque você já vai atingir o tamanho, né, do projeto que você precisa, as medidas que você precisa, ok? E assim, completei aqui o meu cordão em centímetros de correntinha. Como eu falei para você, o meu projeto, ele tem 1,90 m. Mas aqui eu coloquei 2 metros de correntinha, porque eu quero te ensinar a cortar a sobra de correntinha quando você chega nas medidas do barrado que você precisa, né? Fazendo ali a repetição dos motivos, no final você sempre pode cortar a sobra de correntinha, porque não tem necessidade da gente ficar contando correntinha por correntinha. Nossa Senhora, já pensou que cansativo eu ficar contando aqui 2 metros de correntinha? É um saco, né? E isso funciona para qualquer tipo de trabalho, não só para barras de modelos, não, ok? Então, aqui no final, quando você chega aí ao centímetro de correntinha que você precisa, no final eu vou voltar lá na 4ª correntinha e só aqui no início eu vou fazer 6 pontos altos. Então, vou trabalhar ponto a ponto das correntinhas aqui e vou fazer um total de 6 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Apenas no início e no final, para acabamento da nossa barra, a gente vai colocar 6 pontos altos, ok? 6 pontos altos, aí eu dou a laçada na agulha sem fazer correntinha, sem fazer correntinha. Vou para a próxima laçada da correntinha lá. E aqui, nessa mesma laçada, na mesma correntinha, eu vou fazer um total de 5 pontos altos, na mesma correntinha de base, pra gente fazer um ponto pipoca aqui. Um total de 5 pontos altos, na mesma correntinha de base, pra gente colocar o nosso ponto pipoca. Todos juntos, na mesma correntinha. 4 e 5 pontos aqui. Escapou. É meio ruim de colocar em uma correntinha só, mas a gente coloca. Sempre observe para não desfiar o seu fio, porque isso compromete a durabilidade do seu crochê. E aqui coloquei 5 pontos altos, ó, todos na mesma correntinha de base. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou lá, soltei da agulha, né? Vou aqui no meu primeiro pontinho dos 5 pontos altos do ponto pipoca e vou puxar essa laçada aqui, formando o nosso ponto pipoca, ok? E assim, a gente fez o nosso pontinho aqui. Agora, eu dou a laçada novamente, vou para a próxima correntinha. Também é bem dificilzinho, mas você tem que ir na correntinha do lado do seu ponto pipoca, porque senão depois, no acabamento, a sua barra fica torta. Dá trabalho para iniciar aqui, mas a gente tem que colocar na correntinha do lado do ponto pipoca, ok? Então, eu entro aqui e já começo a minha contagem de 5 pontos altos. Então, a gente faz 5 pontos altos, um ponto em cada ponto de base aqui, sempre usando lá a correntinha.
Só no início que eu coloquei 6 pontos, porque a gente vai precisar de um ponto lá para fazer o acabamento da nossa barra. 4 e 5 pontos aqui de repetição do motivo, ok? E agora, no próximo ponto, a gente já começa a repetição novamente do nosso ponto pipoca. Eu vou lá para a próxima correntinha e nessa correntinha eu vou colocar 5 pontos altos dentro dela, fazendo o ponto pipoca. E dessa forma, a gente vai repetir por todo o trabalho. Um ponto pipoca com 5 pontos e 5 pontos altos de intervalo até o final. E só lá no final que a gente vai colocar 6 pontos altos quando chegar na largura do barrado que você precisa, nas medidas aí que você estiver fazendo o seu trabalho, ok? E assim completei toda a minha repetição do meu motivo aqui no meu 1,90 m de barra. Eu preciso de 1,90 m aqui no meu barrado. Aí, eu fiz até chegar aqui no meu 1,90 m. Por último, coloquei os 6 pontos altos, porque eu disse para você que aqui no final a gente precisa repetir 6 pontos altos, como a gente fez no início, para fazer o acabamento aqui na lateral, ok? E assim, também precisamos de um total de pontos pipoca em quantidade par. Então, faça aí na sua largura de barrado uma quantidade par de pontos pipoca. Atingindo a quantidade par, faça aqui os seus 6 pontos altos finais do seu barrado. E assim, vamos cortar o restante aqui de correntinha que eu fiz a mais, porque para evitar a contagem, já pensou se eu fosse dividir aqui os meus motivos, que são de 6 em 6 pontos altos, para eu saber que ia dar 48 motivos de ponto pipoca, e assim ia ficar mais trabalhoso fazer o trabalho. Então, por isso que eu acho melhor e mais fácil fazer correntinhas de centímetros, né? Uma quantidade em centímetros na largura do meu trabalho do que calcular correntinha por correntinha. Fazer contagem de correntinha demora demais, além de ser muito cansativo. E assim como eu disse para você, a gente pode cortar as correntinhas que sobram no final do trabalho. Então, eu vou lá, passo aqui da minha primeira correntinha, vou na segunda e faço meu corte, sem medo, pegando qualquer uma das alcinhas aqui da correntinha, ou a de baixo ou a de cima, e corto aqui sem ter medo. Minha tesoura tá pela hora bem ruim mesmo, né, gente? Aí eu cortei, agora é só puxar e a gente vai fazer o arremate aqui nesse final do fio, ok? Aí, aqui é só a gente separar os fios e fazer o nosso arremate, ok? Ficamos com a contagem certinha e assim, tem esse desperdício desse pedaço do fio, mas eu prefiro desperdiçar um pedacinho de barbante do que contar esse tanto de trem, leva mais tempo do que jogar esse barbante fora, ok? Agora, vamos aqui para nossa segunda carreira do barrado. Vou fazer uma correntinha, porque o nosso barrado é trabalhado de carreira de ida e volta, né? Então, vamos lá. Eu faço uma correntinha, vou girar o meu trabalho nesse mesmo lugar onde eu subi aqui a minha correntinha, no mesmo lugar, lá no mesmo ponto alto, vou fazer ponto baixo. E assim, a gente vai trabalhar somente uma carreira aqui de ponto baixo. Para dar uma estrutura aqui para esse bico, vamos trabalhar aqui os nossos pontos baixos. Cheguei no meu último ponto alto aqui do barrado e temos o ponto pipoca. Para a gente atravessar esse ponto pipoca, faço uma correntinha, vou para o próximo ponto alto lá, dos meus 5 aqui do motivo, e começo a fazer os meus pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Cheguei no ponto pipoca, uma correntinha e começo de novo a trabalhar 5 pontos baixos
separados por uma correntinha, porque a correntinha é onde estamos aqui com o nosso ponto pipoca, ok? Então, vamos finalizar aqui essa carreira e eu já volto com você, trabalhando de ida e volta. E assim, terminei toda a repetição, as primeiras partes aqui, quer dizer, as primeiras carreiras do nosso trabalho fica meio enrugadinho mesmo, fica parecendo aqui que tá franzidinho, mas é assim mesmo. A partir das próximas carreiras, ele vai dando peso, né? E aí vai ficando mais bonitinho, ok? Então, trabalhamos 5 pontos baixos separados por uma correntinha. Repetição de 5 pontos baixos separados por uma correntinha. E aqui no final, a gente faz um ponto baixo lá na terceira correntinha, ok? Porque aqui temos 6 pontos baixos, ok? Então, agora a gente vai subir um total de 3 correntinhas para a altura do ponto alto, 2 correntinhas aqui de intervalo. Vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e aqui neste ponto, vou fazer 2 pontos altos aqui no mesmo lugar. Ou você pode fazer 2 pontos fechados juntos, assim, desta forma. Deixo aqui a laçada por fazer, entro no mesmo ponto, pesco uma laçada do ponto alto, e agora eu fecho todas de uma vez. Você pode trabalhar o pontinho assim, 2 fechados juntos. Só que lá no meu projeto, eu tenho 2 pontos altos mesmo, normal. Aí, aqui essa parte, você pode escolher como fazer, ok? Aí, eu faço 2 correntinhas, vou lá no espaçozinho de uma correntinha, na posição do meu ponto pipoca aqui, e faço também os meus 2 pontos altos ou 2 pontos fechados juntos. Eu prefiro que você faça aí no seu trabalho. Aí, fiz aqui 2 correntinhas, vou pular 2 pontos de base, 1, 2, e vou repetir novamente. Como eu disse para você, eu prefiro que você faça aí no seu trabalho esse ponto. Dou a laçada, não fecho todos, faço só o meu meio ponto alto aqui dessa forma, entro no mesmo espaço, dou a laçada novamente, tiro 2 e agora tiro 2, ok? Porque aí ele vai ficar mais certinho aqui em cima. Mas é o meu outro barrado, porque eu já fiz esse barrado já de 1,80 ali, porque eu precisei fazer 2 partes para minha cliente. E eu tinha colocado desta forma, mas o acabamento vai ficar melhor, porque eu tive que copiar, né, o acabamento do jeito que estava lá. O acabamento vai ficar melhor se você fizer os 2 pontos fechados juntos, ok? Em vez de ser 2 pontos separados, porque eu quero que o seu projeto seja muito melhor do que o meu, ok? Então, a nossa repetição é sempre dessa forma. Um ponto aqui, o nosso motivo em cima do ponto pipoca e um motivo entre os 2 pontos pipoca, bem aqui no meio, saltando 2 pontos no início e saltando 2 pontos no final. Bem fácil e bem simples, e eu espero você lá no final da carreira, ok? E chegando aqui no final da repetição, fiz o meu último motivo, 2 correntinhas, aí eu pulo 2 pontos e vou fazer um ponto alto aqui no meu último ponto baixo lá da carreira. Agora, eu faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho nesse mesmo lugar onde eu fiz a correntinha, vou começar a minha carreira de ponto baixo novamente. Aí, eu faço ponto baixo lá no meu ponto alto, 2 pontos baixos no espaço da correntinha. Aqui, como eu disse para você, fechar os 2 pontos juntos era por causa dessa parte. Aí, você vai fazer um ponto baixo em cima do seu ponto alto fechado junto, ok? E aí, faz 2 correntinhas no 2 pontos baixos no intervalo de correntinha.
Perdão, gente. Dois pontos baixos, e aqui, em vez de fazer o meu ponto, né, aqui em cima dos pontos altos, eu entro no meio dos dois e faço um ponto baixo, porque afinal, a carreira de base tem 5 pontos aqui embaixo, né? Nessa tem 6, então vamos conferir comigo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem que ter a mesma contagem que está na carreira de base. Então, por isso que eu fechei um ponto baixo entre os dois pontos altos aqui da base, tá ok? Então, vamos lá, completando aqui toda a nossa base de pontos baixos. 2 pontos no intervalo da correntinha e aqui fazendo um ponto baixo no ponto fechado junto que você fez, tá ok? Então, vou lá e faço um ponto baixo aqui entre os meus 2 pontos, porque o meu eu coloquei 2 pontos e não gostei desse acabamento. Por isso que eu pedi para você mudar aqui nessa parte. Então, vamos completar a repetição dessa carreira e eu já volto com você. E assim, finalizei a carreira de ponto baixo aqui, fazendo meu último ponto baixo lá na terceira correntinha. Finalizando o trabalho, temos 3 pontos baixos aqui. Agora, eu subo 3 correntes para a próxima carreira. No próximo ponto, vamos trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Aí, ficamos aqui no início com 3 pontos. Lá no final, também vamos ficar com 3 pontos. E no ponto baixo aqui do nosso motivo da carreira de base, da carreira lá anterior, vamos fazer o ponto pipoca, como estávamos trabalhando na primeira carreira. Então, aqui vamos fazer o nosso ponto pipoca com 5 pontos altos. 5 pontos altos, eu solto lá do primeiro ponto meu e vou puxar essa laçada dentro aqui para o primeiro ponto dos nossos 5 pontos altos, ok? E assim, dou a laçada novamente, vou para o próximo ponto baixo, trabalhando igual a nossa carreira lá de ponto pipoca. Agora, a gente vai fazer 5 pontos altos. 5 pontos altos, a gente vai fazer novamente o nosso ponto pipoca aqui no ponto baixo de base, os 5 pontos altos no mesmo ponto de base. E dessa forma, a gente vai repetir por toda a carreira, 5 pontos altos e o ponto pipoca, 5 pontos altos e o ponto pipoca. Dessa forma, vai ficar intercalado aqui uma carreira com a outra, ok? Completei aqui a repetição dos nossos pontos pipoca, separados por 5 pontos altos. Aqui no último, ficamos com 3 pontos altos. E aqui a gente faz 5 correntinhas, pra gente virar para a próxima carreira. 5 correntinhas. E aí, a gente vai fazer um ponto baixo a cada 3 pontos. A cada 3 pontos, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, fiz aqui as 5 correntinhas. E aqui, nesse início, eu vou prender dentro do ponto pipoca. Então, eu entro lá, saio lá em cima, dentro aqui do ponto pipoca, e vou prender um ponto baixo. Lembrando que o ponto pipoca, ele faz parte da nossa contagem, porque ele é um ponto, funciona como um ponto que estamos aqui na nossa base, ok? Então, aqui eu fiz o meu ponto baixo, vou fazer 5 correntes novamente. 5 correntes e vou pular 3 pontos de base. Então, aqui já foi um, que é o meu ponto baixo, eu começo a contar a partir daqui, né? Que é o meu ponto pipoca, perdão. Então, a partir daqui, eu já começo a fazer minha contagem.
1, 2, 3. E aí, eu faço meu ponto baixo aqui do lado do meu ponto pipoca. Faço ponto baixo. Aí, eu conto 5 correntinhas novamente. Faço, né? 5 correntinhas novamente. Fiz 5 correntinhas, vou pular 3 pontos de base. Ó, sobrou aqui um ponto dos nossos 5 pontos altos de base, temos o ponto pipoca e aqui temos o outro ponto. Então, vamos contar da seguinte forma, ó. 1, 2, 3. E vou para o próximo. E aí, faço 5 correntes novamente. Vou contar 3 pontos de distância, 1, 2, 3, e vou fazer dentro do ponto pipoca um ponto baixo. Então, entro lá, saio dentro dele mesmo, no meio do ponto pipoca, e faço aqui o meu ponto baixo. 5 correntes novamente. E vou fazer aqui a minha contagem. 1, 2, 3. 3 pontos de distância. No próximo, um ponto baixo. Agora, faço novamente 5 correntinhas. Enfim, vamos fazendo as nossas argolas de 5 correntinhas a cada 3 pontos de distância, contando também a distância aqui do nosso ponto baixo, ou do nosso ponto pipoca. Aí, vocês estão entendendo, né? O nosso ponto pipoca, porque lá na base ele também faz parte de um ponto. Então, por isso que a gente pula 3 pontos nele aqui. 1, 2, 3, ok? E assim a gente faz o resto de toda a nossa carreira. Então, aqui temos que pular 3 pontos também, ó. 1, 2, 3. E no próximo a gente faz o ponto baixo, ok? E para finalizar essa primeira carreira de argolas aqui, a gente fez o nosso último pontinho baixo aqui no ponto pipoca, como eu disse para você, tem que ter quantidade par de pontos pipoca em toda a sua base, né, na sua barra, para poder dar certinho aqui a nossa contagem de argolas. E aqui no final, faço 2 correntinhas, dou a laçada na agulha, vou lá na terceira correntinha aqui, que é no último ponto, e faço o ponto alto. E aí, a partir daqui, vou começar a minha repetição novamente, que eu subo 5 correntinhas, volto aqui para o outro lado, e aí eu esqueço essa alcinha que a gente fez aqui, que temos 2 correntinhas, né, que foi para a nossa base aqui do nosso canto. E aí, eu vou para o próximo e já começo a fazer minha repetição normal. Sempre 5 correntinhas e um ponto baixo na argola anterior, ok? E chegando aqui no final da nossa segunda carreira de argolas, fiz as minhas 5 correntinhas, vou lá na terceira correntinha da carreira anterior e faço aqui o meu ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 5 correntes novamente, pra gente fazer a nossa terceira carreira. Fiz 5 correntes, viro o meu trabalho, vou aqui dentro dessa argola mesmo, dessa última, né, que a gente fez aqui, e faço um ponto baixo. E aí, continuo a minha repetição até o final. Essa é a nossa terceira carreira de argolas. E assim, chegando aqui ao final da nossa terceira carreira de argolas, fiz as minhas 5 correntinhas e vou fazer igual a gente fez lá na parte inicial. Vou entrar aqui na terceira correntinha, fazer o ponto baixíssimo e assim a gente finalizou as nossas carreiras aqui de argolas. Agora que eu vou subir 2 correntes, vou entrar dentro aqui da argola, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, e agora a gente vai trabalhar leques de 3 pontos altos nos espaços das argolas, ó. Aí, eu laço, vou aqui dentro do espaço da argola e vou fazer um leque de 3 pontos altos. Fiz 3 pontos altos,
uma correntinha apenas aqui de separação pra gente prender nosso tassel. E aí, faço 3 pontos altos novamente. Coloco uma correntinha, vou para a próxima argola, um ponto baixo, uma correntinha novamente, laço, vou para a próxima argolinha e vou trabalhar o meu leque com 3 pontos altos e uma correntinha de intervalo. Então, essa é a nossa repetição até o final da carreira, ok? E assim, completei toda a repetição dos leques aqui. No final, eu faço uma correntinha, entro no espaço aqui, faço um ponto baixo, 2 correntinhas e um ponto baixo aqui na terceira correntinha, novamente, do jeito que a gente fez lá no início, ok? E assim a gente finaliza a nossa última carreira aqui do nosso projeto, ok? E assim a gente finalizou a última carreira, mas precisamos fazer o nosso acabamento aqui no contorno da nossa barra. Então, vou entrar lá no espaço, fiz aqui os meus 2 pontos baixos, vou fazer um ponto baixo aqui nessa união, que é aqui no ponto baixíssimo. Vou colocar 2 pontos baixos aqui no espaço, um ponto baixo aqui em cima do ponto alto, e aqui a gente vai fazendo o nosso contorno. 2 pontos nos espaços, um ponto colocando aqui na união de carreiras, né? Um ponto baixo. E assim a gente vai fazendo todo o nosso contorno. Colocar um ponto baixo aqui nessa carreira de ponto baixo, 2 pontos aqui no ponto alto, e aqui em cima, lá na nossa correntinha inicial, aqui no ponto, vamos colocar 2 pontos baixos aqui nessa parte. É apertadinho, mas vamos lá colocar 2 pontos nesse mesmo lugar aqui pra gente virar o nosso trabalho. E aí, viramos. Agora, vamos apenas trabalhar ponto sobre ponto, lá nas argolas de correntinha, fazendo aqui ponto baixo até o final. Cada argola, um ponto baixo, ok? Assim, a gente vai finalizar aqui toda a lateral. Lá do outro lado, a gente vai trabalhar da mesma forma que fizemos aqui, até no início da última carreira, tá bom? Até aqui. E eu volto com você lá no final. E assim, completei todo o contorno aqui com pontos baixos. Aqui nessa parte, eu fiz do mesmo jeito que a gente fez na parte do início. E aqui é só fazer um ponto baixíssimo. Lá no nosso ponto inicial aqui da carreira, a gente faz o ponto baixíssimo. E agora, a gente faz o arremate aqui dessa parte, ok? Agora, a gente pode pregar os tarsel aqui em cada pontinha de cada um desses leques aqui, para fazer o acabamento. E se você quiser também, pode pregar a sua barra desse jeito, que ela está perfeita, está linda. Assim, finalizei todos os arremates, coloquei aqui os meus tassel em cada um dos meus leques aqui. Eu coloquei um tassel e, gente, a aula desses tassel e como eu coloquei, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, fique ligadinho aqui no canal, porque eu vou postar daqui a pouco o vídeo desses tassel, ok? Como eu fiz eles, porque tem algumas maneiras diferentes de fazer aqui esse tassel. E eu fiz uma maneira bem rápida, porque, gente, o meu aqui é bem grande, como vocês viram, não tem jeito nem de eu postar aqui, porque esse barrado é uma encomenda, então não tem como nem de eu postar como que ficou, né, como que vai ficar, porque isso é uma encomenda realizada pela internet, né? Então, eu não sei se eu vou conseguir receber fotos, né, da cliente, aonde que ela vai aplicar esse tassel. Mas se eu conseguir receber, depois eu mostro aqui para vocês, ok? Então, vamos para a próxima aula. Na próxima aula,
eu vou ensinar como fazer os tassel aqui bem certinho, de uma forma bem rápida, porque eu tive que descobrir uma maneira mais rápida para fazer aqui os meus e colocar bem certinho aqui em todos os meus leques. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal para receber a próxima aula. Deus abençoe todas as suas vendas e um bom crochê. E tchau, obrigado!